Olá pessoal, bem, hoje eu quero abordar um tema diferente daqueles últimos que temos abordado. Hoje eu quero falar a respeito da graça, mas não da graça de Deus, mas da graça que deve ser vista em mim e em você. Os cristãos têm uma resposta e uma definição clássica para a graça, que não está errado, que diz o seguinte: graça é o favor imerecido de Deus. Mas hoje eu quero abordar com vocês a graça que deve ser vista em mim e em você. Então quero ler 2 versos da Bíblia para começar a tratar desse tema. Lucas, no capítulo 2, verso 52, diz o seguinte: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça. E eu pergunto para vocês, o que é esta graça? É a graça de Deus? Claro que não. Jesus crescia na graça de Deus, sendo ele próprio o Filho de Deus. E o apóstolo Pedro ainda nos convida, lá no segundo livro de Pedro, no capítulo 3, verso 18, diz: antes crescei na graça. Bem, eu poderia fazer com vocês aqui um estudo do léxico grego a respeito dessa palavra maravilhosa, graça. Mas o tempo não vai nos permitir, porque senão este assunto vai ficar um pouco cansativo, e então eu peço humildemente a vocês que procurem compreender exatamente aquilo que estamos propondo, aquilo sobre o que estamos falando, mas tirem também as suas próprias conclusões. Nós não vamos falar a esmo aqui, como se não entendêssemos sobre o que estamos falando. Temos estudado exaustivamente este assunto. E eu me lembro de uma frase muito conhecida de um dos maiores escritores cristãos da atualidade. Philip Yancey, a respeito da graça, ele diz o seguinte: a última palavra perfeita. Bem, agora quero levar vocês para o livro de Lucas, no capítulo 4, verso 22, para a gente começar a entender o que é esta graça na qual Jesus crescia. Diz o seguinte: e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saía dos seus lábios. E para fechar esta compreensão, o livro de Atos, capítulo 4, verso 33, é muito claro. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Ou seja, neles havia uma maneira extremamente agradável de ser e de falar às pessoas a respeito de Jesus, da sua vida e da sua ressurreição. Bem, esta palavra, graça, deriva do grego carisma, com KH, que significa exatamente o quê? É o jeito que muitas pessoas têm de conseguir encantar, persuadir, fascinar e atrair outras pessoas para aquilo que elas estão falando ou para a sua maneira de viver. Então, graça se origina no grego, carisma. Então, graça, carisma e simpatia são sinônimos. Graça, na verdade, simplificando, é o jeito agradável de ser e viver. Bem, e então dá para entender claramente por que Jesus vivia rodeado sempre de uma multidão de pessoas. Por quê? Todos eram atraídos pelo seu jeito agradável de se relacionar com as pessoas. E é por causa desta graça que encontramos a impressionante história descrita no livro de São João, no capítulo 8, e eu leio para vocês o verso 4, a respeito da mulher que foi encontrada em flagrante adultério. Verso 4 de João capítulo 8 diz: disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Vejam a resposta de Jesus:
Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Bem, o restante da história você já conhece. Um a um, retiraram-se todas aquelas pessoas e Jesus ficou a sós com aquela mulher e demonstrou a ela aquilo que era a essência da sua vida e do seu jeito de falar com relação àqueles que erram. Jesus demonstrou graça para com aquela mulher. Era tudo o que ela precisava. Ela não precisava ser empurrada ainda mais para o fundo do poço da sua vida. Ela precisava de graça, precisava do perdão, e foi isso que Jesus ofereceu a ela. E eu digo para vocês que nessa história nos encontramos todos, eu e você. A história não está registrada só para que a gente fique impressionado com a história. E eu pergunto a você, a quem nos assemelhamos? Tenho visto ao longo da vida irmãos com pedras, não diria nas mãos, pedras na alma, pedras na ponta da língua, prontos para atirarem naqueles que erram. Acho até que eu mesmo já fiz isso. Também tenho visto irmãos e irmãs como a mulher dessa história que acabamos de ler. Pessoas que erraram no decurso da sua vida. E eu pergunto, você não acha que desprezar e excluir essas pessoas do nosso convívio seria empurrar essas pessoas ainda mais para o fundo do poço e tornar ainda maior a culpa que essas pessoas já carregam? Aliás, é muito comum vermos pregadores do alto dos púlpitos da sua igreja se deterem sobre a última frase dessa história. Vai e não peques mais. E eu diria para você que deter-se apenas nesta última frase dessa história é quase que sintomático, é uma forma sutil de repreender, e esquecendo o principal dessa história, que é a demonstração da graça de Jesus para aquela mulher. Isto soa mais como um puxão de orelhas. Olha, se você pecou, veja se não faz mais isso. A quem nos assemelhamos mais? Aos fariseus ou à mulher? Acho que eu e você não gostaríamos de nos assemelharmos a nenhum dos dois. Que tal eu e você nos assemelharmos mais a Jesus? Ele tratou aquela mulher daquela maneira porque ele, Jesus, crescia em graça. Era cada vez mais encantadora a sua maneira de ser e viver. Quem é que não gostava de estar perto de Jesus? Poucos não gostavam. Todos eram atraídos pelo seu jeito agradável de falar. E esta era a graça na qual Jesus crescia. É isto que é crescer na graça que o apóstolo Pedro nos convida. E nós precisamos atender a este convite do apóstolo Pedro para que cresçamos na graça, desenvolvamos um jeito agradável de falar e joguemos fora as pedras que temos em nossa vida contra as pessoas que erram. Joguemos fora essas pedras. Talvez você pergunte, por que esta página na internet se chama A Igreja que Eu Imagino? Será que depois dessas considerações sobre essa história, eu precisaria explicar melhor? A maneira como Jesus tratou aquela mulher é a melhor resposta para você entender por que esta página se chama A Igreja que Eu Imagino. Porque a igreja que eu imagino deveria crescer na graça.